Continue ligado, vem aí a próxima atração. Começa aqui na Rádio Mirandela FM 98,7. O programa A Prefeitura no seu rádio. A Prefeitura no seu rádio. Quiz, fale com o prefeito. Você sabia? A Prefeitura explica e muito mais. A Prefeitura no seu rádio. Agora pra você, aqui na Mirandela FM 98,7. Comunicando, Rafael Menezes. Bom dia, Nilópolis. Bom dia para você que está ligadinho aqui na Rádio Mirandela FM 98,7. Hoje é segunda-feira, dia 23 de maio. O tempo já virou de novo, né? Ontem estava um sol gostoso, as pessoas curtiram a praia. Hoje já está aquela reviravolta que teve que colocar guarda-chuva na bolsa, na mochila para poder trabalhar. Eu mesmo fui uma dessas pessoas. Estou com guarda-chuva imenso e aqui em Nilópolis nem estava chovendo tanto quanto lá no Rio. Então vamos falar aqui do que interessa. Você deve estar acompanhando aí, obviamente todos estão acompanhando todo o noticiário político, essa transição de governo. A gente está aí agora num governo interino do presidente Michel Temer e com algumas decisões que foram bastante questionadas pela população, e uma delas foi até então a extinção na semana passada do Ministério da Cultura, questionada pela classe artística em peso, que teve uma grande repercussão, foi discutido por várias entidades, várias associações, e a gente teve aí a volta atrás nessa decisão, que o Ministério da Cultura voltou a ser um ministério. Antes, na decisão do presidente interino Michel Temer, ele tinha virado apenas uma secretaria que estava ali inclusa no Ministério da Educação. Então, diante dessas manifestações aí da classe artística, da população em geral, a cultura volta a ter o status de ministério, que o Ministério da Cultura foi criado na época do governo Sarney e vinha então aí num crescente desenvolvimento. E para conversar sobre isso, nada mais recomendável que receber que nosso secretário de Cultura, Augusto Vargas, está aqui com a gente mais uma vez. Secretário Augusto Vargas, bom dia, obrigado pela presença aqui pela terceira vez na Prefeitura no seu rádio. Eu que agradeço, Rafael Menezes, aí pelo convite. Bom dia a todos da Rádio Mirandela, Prefeitura no seu rádio. Essa notícia realmente, como você falou, caiu como uma bomba dentro do setor, em todos os segmentos, né? E aí foi ainda potencializada por uma série de deputados equivocados que começaram ainda a colocar que os trabalhadores da dança, da música, do teatro, que dedicam as suas vidas ao estudo e ao aprimoramento humano através das artes, né, em geral, que procurássemos o Ministério do Trabalho, como se isso não desse um trabalho extremo e que desconsiderando. Acho que a gente tem até que levar em consideração a ignorância, a falta de informação e até levar esses legisladores como pessoas que não têm nem capacidade intelectual para estar debatendo sobre esse tipo de assunto. E falta justamente cultura para essas pessoas, né? Acho que tão falta irônico, até né? Muito mais, né, do que só cultura. Falta muita coisa ali para aquela gente. É um movimento muito sectário e reforçou ainda mais tudo o que a classe vem pensando, porque desconsidera a questão da própria economia criativa, o quanto a classe artística, através de todo o movimento, a produção artística e intelectual, atrai de recursos, gera emprego, renda e movimenta demais a economia do nosso país, sem falar que o produto desse trabalho, árduo inclusive, ele é impregnado de significações que tem tudo a ver com a maneira do brasileiro ser, é a nossa identidade, é a maneira como a gente pensa, age e faz as coisas. Então, o trabalho da arte precisa sim ter um apoio, como é o trabalho da própria educação, a fundo perdido, porque o resultado do trabalho artístico e cultural, ele é o que vai dando significação para a nossa nação. Então, foi um erro de estratégia do presidente interino Michel Temer, e que o Brasil inteiro, não só os artistas, e aí você começou a olhar professores, filósofos, antropólogos, cientistas, historiadores, jornalistas, toda a classe de trabalhadores que de alguma maneira impacta e tem uma influência grande na questão da cultura da nossa nação. Então, não é um movimento só de artistas, e aí ficou-se uma briga muito grande em relação à legislação de renúncia fiscal, e que a gente sabe que tem uma série de ajustes que precisam ser feitos, mas que a articulação do Ministério da Cultura é muito mais do que a própria legislação, que já não é mais eficiente. Sim. Então já existe uma discussão de se entender que a própria Lei Rouanet, ela precisa ser revista porque é dinheiro público e acaba que fica na mão de empresas do que se fazer, e a maior parte das vezes são beneficiados
simplesmente só quem já tem um espaço no mercado. Então, não que a gente precise demonizar isso, que a gente sabe também da importância desses grandes artistas se beneficiarem desse tipo de legislação e desse tipo de incentivo, só que não dá para que isso se permaneça somente desta forma. Então, já existia uma discussão através do Plano Nacional, Estadual e dos seus municípios para que a gente revisse e todo o apoio, parcela dele, fosse para um fundo nacional de cultura, e aí o próprio Ministério da Cultura, através do Conselho Nacional e guiado pelas diretrizes do plano, a gente estabelecesse quais seriam as prioridades desses investimentos. E aí a gente precisaria também ter ali os deputados e uma série de fatores de fiscalização para que não houvesse mais tantos escândalos de corrupção e desvios de dinheiros, para que esses recursos realmente fossem encaminhados para onde devem ter o seu destino, né? Até em relação à Lei Rouanet, Augusto, eu ia até perguntar para você, porque durante todo esse processo, até da transição de governo, se não só nesse episódio da até então extinção do Ministério da Cultura, muitas pessoas que desconhecem o mecanismo da lei e como funciona toda essa questão dos financiamentos de quem tenta algum projeto por esse caminho, as pessoas estavam achando que era simplesmente uma doação de dinheiro público assim, sem critério. E não é isso que acontece. Explica pra gente exatamente como é que é o processo da Lei Rouanet hoje. Exemplo, a pessoa que está nos ouvindo agora, ela tem um projeto, ela quer ter algum investimento, como é que é o caminho que ela faz até chegar a esses possíveis investidores desse projeto que ela tem em mente? Então, você tem que inicialmente enquadrar o teu projeto dentro da lei de renúncia fiscal, que aí tem uma comissão dentro do Ministério da Cultura que te coloca apto a fazer a captação. O problema é que a tomada de decisão não é uma tomada de decisão pública. O Ministério da Cultura não decide quem vai conseguir captar esses recursos. É um dinheiro que o governo federal renuncia, ele abre mão para que as empresas decidam quem vai poder ter o direito de ser beneficiado pela lei, quem vai conseguir o recurso efetivamente. E aí a dificuldade grande que a maior parte da parcela de artistas que estão fora da grande mídia ou que não tem um espaço dentro do mercado ou que o produto do seu trabalho intelectual e artístico não é tão comercial, eles não conseguem captar. Porque aí você vê essas grandes empresas nacionais, elas querem as vitrines, quem já está na televisão, artistas consagrados e locais que geralmente já dão muita visibilidade. E eventos internacionais, como Circo de Soleil, Rock in Rio, eventos na Praia de Copacabana. Por exemplo, a gente aqui na Baixada Fluminense tem uma dificuldade incrível, porque em função até de um movimento jornalístico e o estigma que a região tem, de uma região com um nível, né, de IDH extremamente baixo e recursos financeiros poucos, escassos, ninguém quer associar a sua marca à região da Baixada Fluminense. Então, existe uma dificuldade. Então, a discussão era, ok, a gente entende que as grandes produções internacionais, produções que o mercado já absorve e absorveria naturalmente, porque qualquer marca quer a visibilidade e o retorno de mídia que essas grandes produções vão dar. Só que, por exemplo, o Mineiro Pau, a festa daqui de Corpus Christi da Igreja Católica, que já está agora aí nas vésperas de acontecer, que é um movimento importante, a festa do Divino Espírito Santo, a gente tem no estado do Rio de Janeiro, o Mineiro Pau, as Folias de Reis, grupos de capoeira que são extremamente importantes, só que não tem um caráter comercial. O mercado não absorve esse tipo de movimento cultural e artístico e que acaba que assim está fadado a se extinguir ou acabar, porque não existe uma linha de financiamento que você consiga aportar recurso nesse tipo de movimento. E aí as pessoas vão passando essas tradições de pai para filho, só que os filhos começam a ver os pais numa miséria muito grande, sem condição nenhuma de executar aquela movimentação que tem a ver com a nossa identidade, sim, da influência de todos esses povos que vieram para cá, para o estado do Rio de Janeiro, e que não querem seguir aquela mesma realidade que viram os pais passarem. E acaba que assim vai empobrecendo o nosso cenário cultural. Então é uma dificuldade grande que a gente precisa equilibrar. Não como algumas pessoas estão falando de uma maneira muito simplista, de vamos demonizar a lei e os artistas consagrados. Até porque você não nasce artista consagrado. É um processo, é uma trajetória que ele precisa caminhar até a consagração.
E não dá para que a hora que a pessoa consegue um espaço dentro do mercado, você desconsiderar ou achar que o trabalho dele é menor ou que não deveria ter o apoio de incentivo. Nunca me beneficiei de lei de renúncia fiscal, mas também não é por isso que acho que me credencio a falar não. Sim. Porque, independente de ter sido beneficiado ou não, a gente acredita que as grandes produções são importantes para qualquer país. A gente olha Nova York, por exemplo, com os espetáculos da Broadway, o quanto aquilo ali, e são artistas de ponta, dentro do cinema, né, internacional, que são beneficiados através de legislações específicas de renúncia para apoiar aqueles grandes espetáculos, e quanto de fortuna que movimenta e atraem turistas do mundo todo para ir a Nova York assistir os espetáculos da Broadway. Então, temos sim que continuar investindo, só que a gente tem que pensar num equilíbrio, que parte desse incentivo vá para o Fundo Nacional de Cultura e que o Ministério esteja realmente envolvido e focado para que direcione esse recurso para outras parcelas do movimento cultural que não conseguem ser absorvidos pelo mercado. Entendi. Até em relação ao próprio Ministério da Cultura, eu estava lendo um artigo, se não me engano foi da ex-secretária estadual de Cultura, se me corrija se eu estiver errado o nome, Adriana Hatz, é isso? Adriana Hatz. Que ela comentou como é que na véspera de uma Olimpíada, que a gente está aqui na vitrine, se extingue justamente aquele órgão que vai fomentar ou que vai dar visibilidade a esse aspecto plural que a gente tem. Então foi basicamente um grande tiro no pé. Ainda bem que voltou atrás até. E uma avaliação que, para mim, que sou um homem extremamente otimista, as pessoas acharam que, nossa, que coisa ruim. Acaba que esse movimento de uma tomada de decisão errada, equivocada do presidente anterior, Michel Temer, para a gente da cultura, eu acho que foi uma demonstração de força muito grande e de articulação política. Porque nunca, acho que na história do Brasil, se discutiu tanto sobre a importância de desenvolver políticas de cultura. Então, a política cultural ficou na pauta hoje do país, e a classe artística mostrou que tem uma força, sim, de articulação, com todas as suas conexões, e estabelecer essas reflexões e diálogos com vários outros segmentos. Então, conseguiu unir a classe, que era uma coisa dificílima. Então, graças aí à decisão equivocada do presidente anterior, Michel Temer, hoje o grupo de artistas está muito unido e cada vez mais conectado e com uma força política muito grande. Para quem dizia que cultura não dava voto, ficou provado aí claro, né? O movimento de articulação política do segmento artístico a hora que se reúne, porque são formadores de opinião, intelectuais, e não tem jeito, é o sal da terra. O artista é que tem toda essa parte de fazer reflexão, e aí a hora que qualquer artista bota um tchutchu, se maqueia, vai para a praça, vai ter um monte de gente que vai querer parar ali para ouvir o que aquele cara tem a dizer. Então, é uma classe que a gente precisa estar tomando todos os cuidados necessários, porque só consegue se pensar em desenvolvimento investindo em informação e cultura. Não tem outro caminho a não ser esse. Então, a gente da classe começou a discutir muito que tipo de desenvolvimento que o Michel Temer estava querendo para a nossa nação. Porque a hora que você... mas só tiramos o status de ministério. Só tirar o status, simbolicamente, ele também é muito grave. Porque não ter o status significa o quê? Não ter a mesma posição, estar abaixo de outros tipos de política. E por mais, assim... A interpretação literal já diz muita coisa, né? Não e sem falar que, assim, já o investimento que os governos anteriores faziam na área da cultura são ínfimos e que já não atendem. A gente parece que no ano retrasado conseguiu executar 0,38% e no ano passado foi 0,12% do orçamento. Então, assim, já se destina uma parcela muito pequenininha de investimento na cultura, mas que simbolicamente é importante e fundamental. E aí você pensar numa junção com a educação, que já não consegue dar conta das suas especificidades, vistos aí todas as universidades federais paradas há meses, a gente dizer que colocando na educação vai aumentar o recurso da cultura é uma piada. A gente vê até o próprio caso, nem questão das federais, a UERJ, né, que eu tenho vários amigos que estudam na UERJ, né, a situação na qual se encontra até
em outros, até o movimento da ocupação de escolas diz muito a respeito dessa resistência e da força política que existe nesses jovens que com certeza estão carentes de cultura, de políticas voltadas ali para a sua faixa etária. O secretário Augusto Vargas volta já aqui comigo no segundo bloco do programa Prefeitura no Seu Rádio. A gente vai comentar também sobre o novo ministro da Cultura, o Marcelo Calheiro, que até então era secretário, iria ocupar a pasta junto, que estava vinculada ao Ministério da Educação. Com essa reviravolta, ele passa a ser ministro, e o Marcelo foi secretário de Cultura no Rio de Janeiro, e de certa forma conhece aqui amplamente o ambiente em nível estadual, e isso pode facilitar um pouco as coisas aqui. O secretário Augusto Vargas vai comentar um pouco pra gente no próximo bloco. Eu volto daqui a pouquinho com a Prefeitura Explica, na vinheta, e você confere também algumas ações que a Prefeitura realizou na semana passada e também no final de semana. Até daqui a pouco. A melhor. Conexão BR. Conexão BR. Novidade. Música. Com muita informação. Conexão BR. De segunda a sexta aqui. Mirandela FM. Mais sucesso! 2765 recebe uma transmissão de rádio mais intensa e clara que a do controle. Rádios piratas podem causar acidentes aéreos. Confirmado, esperem Eric, já estou recebendo a rádio pirata também. Além de ilegais, portanto, são perigosas. Você, ouvinte, ao flagrar uma rádio clandestina, denuncie. 0800 33 2001. Você, piloto de avião ou helicóptero, tripulante, controlador de voo, quando uma rádio pirata invadir a frequência de comunicação, denuncie. 0800 33 2001. Acione a Anatel também por meio de seu sindicato, da sua associação. Já recebi, inclusive já pegamos o telefone também. Maravilha, Irene. Não deixe passar. Interferência é turbulência. Rádio Pirata FM. Uma campanha da Associação das Emissoras de Rádio do Rio de Janeiro e da Rádio Mirandela FM. Ainda tem homens que agridem e violentam mulheres. Porém, existe um número bem maior de homens que não cometem esse tipo de violência, não aceitam, condenam e querem o seu fim. É preciso romper o silêncio e unir esforços. 6 de dezembro é o Dia Nacional da Luta dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Meu nome é Lúcio Mauro Filho e também assumo esse compromisso. Está na lei. Exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Todo mundo tá curtindo. Mirandela FM. Comunicando, Rafael Menezes. De volta aqui com o segundo bloco do programa A Prefeitura no Seu Rádio, nessa segunda-feira, dia 23 de maio. Antes de voltar a conversar aqui com o nosso convidado, o secretário de Cultura, Augusto Vargas, vou falar para você de algumas ações que a Prefeitura realizou na semana passada e também aqui no último final de semana. Inclusive, no último final de semana, tivemos aí mais uma edição do Projeto Querer Bem, que é do nosso vice-prefeito Rodrigo Neca. É uma ação social que aconteceu lá na Praça do Tricolor, na rua Amadeu Lara, e é bem semelhante ao projeto muito mais social que é realizado aqui pela nossa Secretaria da Primeira-Dama, a Secretaria de Desenvolvimento Social. Lá tem isenção de documentos, tem exame de vista, avaliação odontológica, verificação de pressão e glicose, ou seja, sempre um atendimento ali voltado para determinados bairros ali que agrega a população e aproxima aí a população do poder público. Da Secretaria de Cultura. Com certeza, até comentar isso aqui, porque até uma pergunta eu vou fazer logo agora, porque sempre a Secretaria de Cultura está envolvida nessas ações sociais, porque leva também todo esse caráter lúdico, pedagógico, educativo, aonde a Prefeitura, onde o poder público deve estar, né, secretária? Com certeza, e a gente tem muitas escolas de arte na nossa cidade de Nilópolis, então são escolas gratuitas de música, de dança, de teatro, de circo, artes plásticas, biblioteca. Então faz com que a cidade de Nilópolis seja também aí um município diferenciado do restante da região daqui da Baixada Fluminense. E esse diálogo e a transversalidade que a cultura tem, ela é muito amplificada, porque tudo tem a ver com a cultura. A geração de emprego e renda, a questão do turismo, saúde, segurança pública. Se você for observar mais de pertinho, tudo tem a ver com o movimento cultural, que é da maneira da gente ser. Então a gente conversa muito com eu e o prefeito Calazans sobre a importância, até o impacto de uma escola de arte dentro de uma comunidade ou de um bairro,
o quanto ela é muito mais eficiente até na prevenção de saúde e de segurança do que a própria força policial. Sim, sim. Porque você, a hora que entra de verdade na mente daquela pessoa, no coração, e faz ela fazer reflexão, quantas vezes a gente já mudou completamente o pensamento ao assistir um espetáculo, um filme, né, um número de dança, que de alguma maneira te faz repensar uma outra visão de coisas que você já vinha consolidado através de informações familiares, suas convicções pessoais, e que te dão outros panoramas. Então a cultura ela tem aí um caráter transversal que dialoga praticamente com todas as outras pastas, né? Bacana. Até um exemplo bobo, eu assisti final de semana passado Mowgli, o Menino Lobo. Filme de criança, mas não precisa ser criança para assistir. E essa lição da harmonia do homem com a natureza, como se muitos têm essa noção de como se não fizéssemos parte e ao mesmo tempo somos tão dependentes desses ciclos da natureza que estão aí à nossa volta, da qual estamos completamente inseridos. Voltando aqui às ações que a Prefeitura realizou, na verdade vai realizar também. Vocês lembram que a secretária Márcia Ferreira, secretária de Turismo, esteve aqui em algumas semanas atrás e ela tinha anunciado pra gente o primeiro festival gastronômico de food truck aqui em Nilópolis, ou seja, a gente vai ter uma comida gostosa aí em breve. Então já tem data, dias 8, 9 e 10 de julho, lá no calçadão da Mirandela. Vai ser uma associação aí de fornecedores, também comidas exóticas que a gente não tem o hábito de comer aí todos os dias, enfim, uma grande feira gastronômica aqui no município. No dia 8, que é uma sexta-feira, vai ser das 4 da tarde às 10 da noite. E nos dias 9 e 10 de julho, respectivamente, sábado e domingo, vai ser de meio-dia às 10. Ou seja, dá para almoçar e jantar no food truck de Nilópolis. Pegar o gancho aí da secretária Márcia do Turismo também, ela está articulando com o Rio Media Center, que é um evento internacional em função da questão das Olimpíadas, e a Secretaria de Cultura também vai estar participando das atividades, levando espetáculos de teatro, de dança, música, mostrando para o mundo e para a imprensa local que vai estar lá nesse evento em função das Olimpíadas, a cultura da nossa cidade. Da Baixada Fluminense, ela, como secretária de Turismo, foi a única secretaria que conseguiu a articulação para que a cultura da cidade de Nilópolis tivesse essa visibilidade. Então, parabenizar aí novamente a nossa secretária de Turismo pela articulação e o empenho para desenvolver aí as ações da parte do turismo, que tem tudo a ver com a cultura também, né? Bacana, a secretária Márcia sempre atuante pelo município. Tivemos também aí uma ação da Secretaria de Desenvolvimento Social, que foi bem semelhante ao que a gente fez aqui no ano passado, que é uma ação de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, marcando uma data específica para esse movimento. Essa ação envolveu toda a equipe da Secretaria, foi feita no calçadão e também nas escolas públicas aqui em Nilópolis. Teve todo um material informativo, os folhetos, palestras, que aí esclareceram essa situação. São casos que a gente muitas vezes não tem o acesso, a visibilidade é pouca, mas que causam tanta dor em tantas famílias e nas vítimas, né? São casos silenciosos. Muitas vezes, quando são noticiados, você vê que são pessoas próximas que cometem esse tipo de crime, e é muito difícil a identificação, porque o comportamento da criança muda, o desempenho escolar dela é alterado. Então são fatores que devem ser observados em casa. Você percebe se a criança está mais quietinha, se o rendimento escolar dela não está muito bem, se ela evita sair de casa, enfim, uma série de questões que devem ser consideradas aí. Se você, percebe esse tipo de comportamento, é bom procurar aí as autoridades e poder investigar isso a fundo. Falei aqui do Projeto Bem Querer, falei do Festival Gastronômico, Secretaria de Desenvolvimento Social, e também a medida que repercutiu bastante aqui na cidade na semana passada, quer dizer, está repercutindo, que hoje foi matéria no Bom Dia Rio da TV Globo, que foi a decisão do prefeito Alessandro Calazans de fechar 3 entradas e saídas aqui de Nilópolis para evitar aí o roubo de carros, né, que são, de acordo com a nossa Secretaria de Segurança, são rotas específicas aí para criminosos que fogem com os carros roubados aqui em Nilópolis em direção às comunidades da Chatuba e do Chapadão. Então essa decisão repercutiu bastante no Jornal Extra, no Bom Dia Brasil da TV Globo, na Rede Record, na Band, no SBT, e foi uma decisão que teve amplo apoio da população. E ressaltando aqui para você que está ouvindo a gente, que os acessos a pedestres e cadeirantes estão garantidos. O projeto original prevê um acesso específico ali, o bloqueio é apenas de veículos, e óbvio que a gente deixou uma nota oficial lá no nosso Facebook e também no site, explicando as rotas alternativas para quem precisa utilizar o carro para se deslocar, vir aqui para o município, ou precisa ir fazer
enfim, o pessoal que trabalha com comércio, que depende às vezes daquele trajeto ali, pode ali ter acesso às rotas alternativas para poder, enfim, manter a sua rotina normal. Vamos voltar aqui com o nosso secretário de Cultura, Augusto Vargas. A gente vai falar agora do novo ministro da Cultura, Marcelo Calheiro, que foi secretário no Rio de Janeiro, da mesma pasta, e então conhece um pouco mais dessa dinâmica social aqui do Rio, e pode ser que isso facilite as coisas aqui para os fomentadores de cultura do nosso estado. Eu quero saber de você, secretário, como é que a sua expectativa em relação a ter um representante carioca do estado do Rio no governo federal, para que possa olhar com mais carinho aqui para nossa região. Eu estou muito feliz, Rafael. Acho que o Calheiro tem a juventude a favor dele, né, do lado dele, diplomata, assumiu cargos importantes já na esfera pública, e a própria experiência dentro da Secretaria de Cultura da maior metrópole do país, que é a cidade do Rio de Janeiro, com certeza deu para ele aí já uma bagagem de estar assumindo o Ministério e a pasta de Cultura com as políticas nacionais. Então, estamos na torcida. A decisão agora do Calheiro não ser secretário e virar ministro ainda não é motivo de comemoração para a classe, porque algumas pessoas pró-Temer contra Dilma, que acho que não cabe o mérito da gente ficar entrando nessa questão política partidária, ou da possibilidade deles estarem tendo condição de governabilidade ou não, porque está uma briga pessoal aí de dois times, do verde, amarelo e o vermelho, e que para a gente isso pouco importa. Acho que a gente precisava pensar no país acima das questões das siglas partidárias, mas que, por enquanto, nós não temos ainda motivo de comemoração. E aí a gente viu um movimento pró-Temer de que, nossa, que decisão maravilhosa, que como ele foi incrível em fazer isso, e que a gente entende que ainda não tem nada de incrível. Nós paramos exatamente no ponto de partida onde ele assumiu interinamente a presidência. Então, não temos avanço algum ainda na política nacional, desde que o ministro Michel Temer entrou, o presidente Michel Temer entrou e o atual ministro Calheiro, e que a gente precisa agora entender, né? Voltamos, não retrocedemos, voltamos a estaca zero. Estaca zero. Porque através de uma pressão muito grande, de toda essa articulação dos artistas e protagonistas da área, né, de diversos segmentos junto com a cultura, fez essa pressão e que mostrou que a força política da cultura reverteu a decisão do presidente da República. Então agora a gente precisa observar como o Calheiro vai estar conduzindo agora as políticas nacionais, através dessa construção que a gente espera que seja com diálogo, com os segmentos, com a base dos artistas. Não dá para tomar mais decisões unilateral, porque o Brasil já vive um momento que, através dos seus conselhos, planos municipais, estaduais e nacionais, existe aí um monte de mecanismos de discussões amplas que essas ferramentas já consolidam cada vez mais a política de cultura do Brasil. Então, sem discussão, rupturas drásticas como essas, que a pessoa entra e acha que é a dona do pedaço e faz o que quer, não cabe mais para o cenário político nacional. Então, qualquer pessoa que entrar vai reinventar a roda. Ela vai precisar, sim, ouvir a população, discutir com as classes, discutir com o segmento, para entender o caminho que o Brasil quer. O presidente da República, ele não é o dono, ele é o nosso síndico. Então, através dessas conexões, a gente precisa estar estabelecendo essa relação de comunicação para que ele possa verdadeiramente nos atender. Senão, como é que ele vai fazer política de cultura sem os protagonistas da área desejarem aquele tipo de movimento? Então, é uma burrice muito grande, ou uma falta de jogo de cintura e de estratégia, não discutir, como não tinha como se tomar decisões em relação à saúde sem conversar com os médicos do país. Sim. Como não tem como tomar decisões em relação à educação, à pedagogia da escola nacional, sem conversar com os professores. Então, assim, para mim é uma coisa tão básica e que é muito interessante você olhar ainda decisões tão retrógradas e equivocadas, sem estabelecer diálogo algum. Primárias, né? E acaba que é importante que hajam essas conexões, esses diálogos aí,
dessa presidência interina, que só para você ter uma ideia, desde o início do ano não se vota nada interessante lá no Congresso. Então é como se não houvesse nenhuma necessidade nesse país. Pelo contrário, a gente está cheio de demandas, cheio de necessidade, precisa urgentemente que elas sejam atendidas e passem aí novas legislações sejam estabelecidas para que o país possa aí, enfim, ser mais dinâmico, né? Possa progredir de alguma forma. Vamos só pegar também mais um adendo que era bom registrar, que quando uma tomada de decisão nacional é feita, acaba que o efeito cascata, né, vai se espalhando como se fosse já uma regra para o país. Então, vimos e observamos alguns prefeitos e governadores acompanharem a tomada de decisão do presidente interino Michel Temer de instituir as pastas específicas de cultura. E aqui a gente vai falar mais em nome da região da Baixada Fluminense, que São João de Meriti já tinha perdido, Queimado está para perder, e Belford Roxo também. Denis Daltman, infelizmente, que é uma pessoa a qual até tenho carinho, mas tomou também a decisão equivocada da destituição das políticas de cultura da cidade, juntando também com a educação. Então a gente faz um apelo para que quem foi estimulado pela decisão equivocada do presidente Michel Temer, presidente interino, possa também agora reavaliar e reconhecer o erro e retomar também aí dentro dos seus municípios pastas importantes e específicas da área da cultura. Então a gente clama aí que a Prefeitura de Belford Roxo, Prefeitura de Queimado, São João de Meriti repensem na tomada de decisão e retornem também aí com as suas secretarias municipais de cultura. Bacana. E um grande projeto que envolve cultura, esporte, educação, enfim, multidisciplinar, aqui na Prefeitura de Nilópolis, né, é uma obra que já está praticamente pronta, a obra do CELS, que é o Centro de Artes e Esportes Unificados, fica lá na rua França Leite, no Cabral. É um espaço gigante, 3.000 metros quadrados, está pronto já praticamente. Pista de skate, pista de caminhada, quadra de esporte, biblioteca, anfiteatro, enfim, até nem lembro tanto de cabeça, que é muita coisa que a gente foi conferir lá a obra. Salas multiuso. E houve aí uma visita técnica, uma visita padrão no Ministério da Cultura recentemente, fica avaliando a obra, ver como é que está a questão do ornamento, os prazos para a inauguração e, obviamente, o secretário Augusto Vargas está por dentro disso tudo. E agora, com o novo ministro, com enfim, a gente volta a estacar zero de existir um Ministério da Cultura e também que possa avançar com os projetos que já estavam aí em andamento. E é importante frisar para você que das 400 cidades que solicitaram esse projeto junto ao governo federal, apenas 20 conseguiram tirar do papel e Nilópolis é uma delas. Então você vê aí a proporção e o compromisso de governantes em colocar em prática aí um projeto que tem como uma diretriz, né, um norte, se instalar em comunidades onde existe ali a vulnerabilidade social, né, secretário, me corrija se eu estiver errado, estou tomando as suas palavras aqui, tá onde existe ali a vulnerabilidade social, para que esses jovens, essas crianças, adultos, enfim, as pessoas possam ali se integrar à cultura e não desvirtuar os seus caminhos. Como é que está o andamento lá do CELS? Fala pra gente, secretário. Rafael está indo muito bem na cultura. Rafael, parabéns aí pela dimensão da política de cultura. Vai muito ao encontro desse processo do que o prefeito Calazans também acredita, que é nesse impacto em relação à violência, à saúde, à vulnerabilidade social, à retomada de posições estratégicas, porque a hora que você entra numa comunidade ou que é dominada pelo tráfico, ou que tem aí o índice de desenvolvimento humano baixo, a gente não tem dúvida da importância do investimento na área da cultura. E agora com Calheiro novamente assumindo como ministro da Cultura, acreditamos que as coisas tendem a avançar. Praticamente todos os equipamentos técnicos, mobiliário, licitados e entregues, só que o repasse do governo federal não veio, né? O prefeito colocou com recurso próprio parte grande dos investimentos em relação à obra e até parte em relação aos investimentos do mobiliário e equipamentos técnicos, a gente está um pouco emperrado. E com esse movimento da transição, e essas rupturas são sempre muito difíceis e duras, porque quem entra quer mudar, como o presidente tomou aí essa decisão equivocada, eu fico martelando porque isso me incomodou muito, interrompe um monte de coisa que já estavam em andamento. Então nós tínhamos já na semana retrasada mandado um ofício
que tínhamos uma reunião marcada em Brasília com o Ministério da Cultura, era o Germano Andrade, o responsável pela questão do DINC, da infraestrutura do Ministério da Cultura, e que com essa instabilidade vai destituir o Ministério, acaba o Ministério, vai acabar as outras secretarias. O último e-mail que eu recebi do Ministério da Cultura é que as reuniões todas do MINC estavam canceladas sem previsão de retomada. Então, para a gente nos municípios, a gente fica meio que de mãos atadas, precisando inaugurar projetos já em andamento, em fase de conclusão, e tem uma parte administrativa e burocrática que é pesada, que a Caixa Econômica vem junto com a gente para poder estar fiscalizando e aí não errarmos em relação à questão de jurisprudência e da legalidade, e que se o Ministério não manda algumas documentações, aporte de recurso, liberação de gastos através, né, das cartas de anuência, a gente fica sem ter o que fazer. E aí, com a coisa já pronta para inaugurar, a população já precisando iniciar ali o processo da ocupação e utilização do espaço, em função dessa crise sem precedentes aí da história nacional, a gente vai interferindo e impactando de uma maneira negativa todo o nosso país, né? E importante o que o secretário falou, de que o prefeito tirou dinheiro, enfim, usou recursos próprios, melhor dizendo, não tirou dinheiro nada, usou recursos próprios nossos aqui para poder dar um andamento melhor à obra da praça. E a mesma coisa aconteceu, como você tem ciência, na nossa UPA, né? A nossa UPA recebe verbas do Estado e nesse ano, enfim, desde janeiro de 2015 que a gente deixou de receber as verbas estaduais e a gente já está basicamente aí sem receber cerca de 7 milhões de reais. Então imagina o impacto de não receber esse valor numa saúde pública de um município todo. Então é basicamente a gente perceber o esforço de uma prefeitura para poder sustentar esse jogo de cintura, de colocar, não deixar os serviços pararem de funcionar e ao mesmo tempo não deixar de entregar equipamentos importantes para a população, como é o caso da Praça dos Céus, o Centro de Artes e Esportes Unificado, né, secretário? Com certeza. E, Rafael, você olha, e aí vai fazendo um panorama dessa coxa de retalha mais ampliado. Por exemplo, também foi a questão do nosso teatro, o antigo Teatro Tim Lopes. Existia ali o imbróglio jurídico, isso é bacana a gente sempre estar esclarecendo a população, porque ele foi construído no governo NECA, né, quase 20 anos atrás, e que o NECA desapropriou. O terreno ali era propriedade do antigo secretário que faleceu, o seu Mário Silva, do Emerson da Madeireira. Só que quando você desapropria, você parcela aquela dívida, né? Então ele parcelou, desapropriou, só que os prefeitos posteriores à administração do NECA não cumpriram e não honraram com a dívida. Então o José Carlos Cunha, que veio posterior a ele, não pagou pela posse do teatro, né, pela área, terreno do teatro. Depois 2 gestões do Farid, mais uma do Serginho, e a gente foi conseguir concluir a finalização do pagamento de uma dívida de 20 anos atrás, agora no governo Calazans. Então não tínhamos a escritura do terreno, e aí dificultou muito a tramitação que tínhamos em relação a um convênio com o governo federal da construção do novo Teatro Teresa Raquel, que seria ali no espaço do Tim Lopes, e que, em função desse imbróglio, se dificultou demais, porque essa dívida foi se arrastando e esses convênios têm prazos e metas que precisavam ser cumpridos. Sim. E acabou que o prefeito não conseguiu resolver toda essa situação e regularizar para que nós tivéssemos a titularidade, a escritura do terreno em nome da prefeitura em tempo hábil, e o convênio foi perdido. Então, mais uma vez, o prefeito Alessandro Calazans, também colocando recurso próprio, vai tentar dar uma saída ali para poder que a gente não fique sem aquele espaço de teatro, construindo uma lona cultural em parceria com empresas privadas, na articulação dele e recursos da prefeitura. Então está ali na ponta do lápis fazendo continha para que nada do que ele tenha prometido em relação às questões políticas, do que iria avançar na cidade, fossem comprometidos. Então está fazendo um esforço sobrenatural de muita organização para que as coisas avancem, porque esse também ali foi uma dificuldade. E agora, por mais que o Juca tenha se comprometido, a gente teve até um vídeo que ele gravou com a própria voz, dizendo que iniciaria novamente todas as negociações e tratativas com o Ministério da Cultura e a cidade de Nilópolis, porque entendia a importância de se investir nesse novo teatro, Teresa Raquel,
e que agora, com uma nova ruptura, a gente vai precisar novamente começar do zero, esse diálogo, estabelecer essa relação agora com Calheiro, que já tinha também se dado uma certa estabilidade, porque estava o Juca, saiu o Juca, entrou a Ana de Holanda, aí sai a Ana de Holanda, entrou a Marta Suplicy, volta a Juca, agora sai de novo, entra o Calheiro. Então, assim, foi um governo muito difícil, com uma série de transições de ministros da cultura, e que o tempo inteiro a gente precisa estar recomeçando os diálogos, estabelecendo uma nova relação com o governo federal, o que dificulta muito para os municípios. Não só a questão da cultura, é importante para o pessoal que está ouvindo a gente ficar ligado nisso, porque você vê essa fase conturbada, essas transições, esse entra e sai, o quanto isso deixa emperrados vários projetos em várias áreas. E isso na cultura, na saúde, na segurança, na educação, enfim, um efeito em cascata, como o secretário bem pontuou aqui. Eu vou para o último intervalo agora. Na volta eu tenho o quadro Você Sabia? E a gente conversa também com o secretário Augusto Vargas sobre a posse dele no Conselho Estadual de Cultura na semana que vem, no dia 30 de maio. Eu volto daqui a pouquinho e a gente relembra também algumas ações da Prefeitura para você que está chegando agora para acompanhar a gente. Até já! Você sabia? A Prefeitura de Nilópolis inaugurou a maior praça da cidade. O Centro de Artes e Esportes Unificados possui 3.000 metros quadrados e fica localizado no bairro do Cabral. O espaço oferece quadra de esportes, pista de skate, além de anfiteatro e biblioteca. Você sabia? Nilópolis recebeu do governo do estado 3 veículos 0 km para ajudar no combate ao mosquito Aedes aegypti. A Prefeitura tem feito diversas ações preventivas para erradicar os casos de dengue e zika vírus no município, além de campanhas para conscientizar a população. Você sabia? Já está em vigor em Nilópolis a lei que garante a isenção do alvará para os empresários optantes pelo Simples Nacional. A medida, assinada pelo prefeito Alessandro Calazans e aprovada pela Câmara Municipal, vai fortalecer o comércio e os serviços na cidade. Você sabia? Atenção, galerinha esperta! Soltar pipa é uma coisa muito legal, mas a gente que é esperto solta papagaio longe dos fios elétricos e não usa cerol. Você sabia que cerol é muito perigoso? Pode machucar a sua mão e muita gente também. Sabia que o cerol alinha com cola e vidro pode matar? É sim, eu sou esperto e não uso cerol. Cerol, nem pensar. 2765 recebe uma transmissão de rádio mais intensa e clara que a do controle. Rádios piratas podem causar acidentes aéreos. Confirmado, esperem Eric, já estou recebendo rádio pirata também. Além de ilegais, portanto, são perigosas. Você, ouvinte, ao flagrar uma rádio clandestina, denuncie. 0800 33 2001. Você, piloto de avião ou helicóptero, tripulante, controlador de voo, quando uma rádio pirata invadir a frequência de comunicação, denuncie. 0800 33 2001. Acione a Anatel também por meio de seu sindicato, da sua associação. Já recebi, inclusive já pegamos o telefone também. Maravilha, Irene. Não deixe passar. Interferência é turbulência. Rádio Pirata é... Uma campanha da Associação das Emissoras de Rádio do Rio de Janeiro e da Rádio Mirandela FM. Mirandela FM. A sua preferida. Comunicando, Rafael Menezes. De volta aqui com o nosso último bloco da Prefeitura no seu rádio de hoje, dessa segunda-feira, dia 23 de maio. Eu estou conversando hoje aqui com o secretário de Cultura, Augusto Vargas, falou com a gente em relação a essa transição de governo aí, essas questões do Ministério da Cultura, que voltou a ser ministério aí recentemente. Falamos aqui do Centro de Artes e Esportes Unificados, a Praça dos Céus, lá no Cabral, na Rua França Leite, é uma enorme praça de 3.000 metros quadrados que está pronta lá. Faltam alguns pequenos detalhes para a gente poder inaugurar e entregar para a população. Falamos aqui do primeiro festival gastronômico de Food Truck de Nilópolis, vai acontecer em julho lá no Calçadão da Mirandela, organizado pela Secretaria de Turismo, nos dias 8, 9 e 10 de julho. Enfim, na sexta, sábado e domingo, para a família inteira comer bem aí aqui no município. Falamos também do projeto Querer Bem, do vice-prefeito Rodrigo Neca, que foi realizado lá na Praça do Tricolor, na Rua Amadeu Lara, e também da ação da Secretaria de Desenvolvimento Social de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, realizada no Calçadão e também nas escolas públicas aqui do município. E, obviamente, também relembramos aqui a ação que repercutiu bastante no município e também em rede nacional,
né, pelo Bom Dia Brasil, que foi a decisão do prefeito Alessandro Calazans de fechar 3 entradas e saídas de Nilópolis para coibir aí o roubo de carros, que é um crime que vem assustando a nossa população, e diante aí da ausência de recursos estaduais e a consequente falta de efetivo da PM, a prefeitura tem que tomar aí as suas medidas, mesmo não sendo a segurança uma responsabilidade da prefeitura, é responsabilidade do governo do estado, está lá na Constituição, mas a prefeitura não pode ficar aí assistindo a população sofrendo com várias demandas aí, assustada, sem enfim, tendo o seu dia a dia abalado e não tomar nenhuma providência. Então a providência que estava ao alcance da prefeitura foi o fechamento dessas entradas e saídas lá na Ponte Azul, a Rua Inácio Serra e também a Rua Canadense, e aí que dão acesso aí às comunidades do Chapadão e Chatuba. E você pode continuar acompanhando aí a repercussão desse caso, curte nossa página no Facebook, acessa o site da Prefeitura e você fica por dentro aí de todo esse processo, as rotas alternativas de quem precisa, enfim, se deslocar aí de carro para a cidade de Nilópolis ou vice-versa. Está tudo explicadinho no nosso site e também no nosso Facebook. Eu volto a conversar agora com o secretário de Cultura, Augusto Vargas, que vai falar para a gente da posse que ele vai tomar no Conselho Estadual de Cultura no dia 30 de maio, lá na Alerj. Explica pra gente como funciona esse conselho, como ele é formado e qual é a atuação dele específica no estado do Rio de Janeiro. Primeiro, parabenizar aí pelas ações do prefeito. Acho que o Calazans é um homem extremamente corajoso e a política de segurança, saúde, algumas até que nem são atribuições do município, e aí você observa deputados da nossa cidade omissos e que poucos estão se movimentando para que realmente a gente consiga resultados efetivos, e aí a municipalidade, através do prefeito Calazans, tendo que tomar decisões, às vezes até um pouco drásticas, em função de a população não aguentar mais essas situações. Então é importante a gente observar, porque são diversas áreas, e a própria manutenção e apoio da política de cultura também é uma decisão de coragem. Você olha, às vezes, os municípios todos parando de se investir em cultura, e o prefeito Calazans continua fazendo, óbvio, que de uma maneira mais singela, mais ponderada, com mais responsabilidade, mas fazendo com que as políticas de cultura também da nossa cidade avancem sempre. Você olha até o próprio carnaval, que nenhuma cidade da região oficialmente investiu o recurso, e ele esteve do lado por entender que faz parte da nossa identidade e que movimenta aí uma parcela da nossa memória, da nossa história em relação a blocos, bate-bolas, corte-momês, que fizemos um carnaval lindíssimo. Então, é uma característica do prefeito Alessandro Calazans, essa postura empreendedora e corajosa. E o Conselho de Estado de Cultura, no qual a gente conseguiu também na cidade de Nilópolis uma grande articulação, prova também da aprovação do prefeito nessa área da cultura, foi feita uma eleição. Então, como nós entendemos que cada cidadão precisa começar a dar a sua cota de colaboração, e esses espaços geralmente eram assumidos por, na maior parte das vezes, nomes notáveis da cidade do Rio de Janeiro, né, da metrópole, ali daquele miolo que ficava numa turminha muito restrito, e que pouco se abria. Então é um movimento historicamente importante, a hora que você abre, e que o nome colocado pela cidade de Nilópolis, no caso meu, foi o mais votado entre todos os outros segmentos. A gente teve quase que a totalidade do voto de todos juntos, somente com o meu nome, o que mostra aí uma aprovação grande em relação da classe, das pessoas de cultura do estado do Rio de Janeiro, reconhecendo o trabalho que o prefeito Calazans tem feito através da Secretaria de Cultura. E para a gente também é um orgulho. Na semana passada, o estado de Minas Gerais, a cidade de Belo Horizonte, conferiu para mim, né? Eu partilho com o prefeito Calazans aí o título de Alferes Tiradentes, que é de mérito cultural, a medalha de ouro, por desenvolver políticas de cultura importantes para a sociedade nilopolitana. Então, é um reconhecimento, como também é o do Conselho, e eu não tenho dúvida que, através desses diálogos, não só com a cidade de Nilópolis, mas agora ampliando também para todo o estado do Rio de Janeiro, a gente também não vai medir esforços para que a política de cultura, a gente possa colaborar com a atual secretária de Estado, Eva Dores, que também é uma mulher de diálogo, para a construção de estratégias e planos para que a gente consiga fazer com que o atual governador, no Dornelles, possa cada vez mais também entender e estruturar
as políticas do Estado do Rio de Janeiro, articulando com o Ministério da Cultura. Então, dia 30 agora vai ser uma solenidade de posse, então a gente já começa a se empoderar desse movimento, de fazer parte já do Conselho Estadual de Cultura. Para mim, eu acho que um passo também mais importante na minha biografia, que já fui o primeiro presidente do Fórum de Cultura Regional, de gestores, de secretários de cultura, e que é um movimento importante. E acabou que agora me veio na mente também que a gente não falou do manifesto que aconteceria hoje e que foi cancelado. Acabou que a gente foi, já deu com uma coisa, enfim, tomou outra direção, a gente acabou desvirtuando um pouco do assunto. Vamos retomar, só para o pessoal que está ouvindo a gente em casa, haveria uma manifestação em relação aí ao fim do Ministério da Cultura, os grandes fomentadores de cultura, autoridades, a população, sociedade civil em geral, da Baixada Fluminense, se organizaram, se articularam para promover esse ato aqui em Nilópolis, seria no Calçadão, né? Hoje. Calçadão de Nilópolis, seria agora às 14 horas e já tinha sido noticiado pela imprensa, a Secretaria de Estado de Cultura já tinha também se posicionado e confirmado a presença através da Cleice, que é a articuladora de políticas de cultura na esfera estadual. O atual secretário da cidade do Rio de Janeiro, que é o Júnior Perim, que assumiu no lugar do nosso atual ministro, Marcelo Calheiro, também já tinha confirmado a presença, e diversos grupos de poesia, como as Fulanas de Tal, o Pó de Poesia, Caldo de Cultura, o Sarau Rua, também estavam já com um movimento marcado, a galera de produção cultural do IFRJ, todas as nossas escolas de dança, música, então faríamos um grande manifesto e que a gente desmobilizou por entender que já não existia mais a demanda da grita do volta a mim, que em função dele vir. Ainda não temos motivo para comemorar, como nós falamos lá no início. Só não retrocedemos, paramos no mesmo ponto de partida. Mas não vamos entrar nessa briga partidária, se é fora Temer ou se é volta a Dilma. A nossa briga era, e o foco da manifestação era em relação à volta do Ministério da Cultura, que já conseguimos que ele fosse restituído. Bacana, a gente está se aproximando aqui dos minutos finais do nosso programa. Secretário, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Enfim, um momento que colocou mais do que nunca a cultura em evidência, não só a cultura, o literal ali da palavra que sucede o Ministério dá, mas enfim, toda a pasta, toda a articulação de artistas, pessoas independentes que querem ter a sua arte divulgada, fomentada e inspirar tantas pessoas por esse país. Faça suas considerações finais com esse contexto mais do que propício, né? E é importante a gente falar que não só esses males que vieram para o bem, para se discutir a cultura, mas os rumos da política no geral, né? Que eu pelo menos nunca não lembro de ter havido aqui no nosso país um momento que todo mundo falasse de política. E você não ficar olhando para a cara da pessoa e falar, nossa, que chato, você só fala de política. Não, a gente precisa discutir. A gente está discutindo rumos, está discutindo quem está lá para representar a gente e que vai tomar decisões que vão afetar diretamente o nosso dia a dia, né? Com certeza. E só acho que vale a pena a gente começar também a fazer uma retrospectiva aí de todos os avanços que o Calazans conseguiu fazer, investindo nas políticas de cultura do nosso município. E aí é bom a gente pensar nos editais, que são políticas institucionais, que você deixa um legado, e nós conseguimos já implementar o edital para apoio aos festivais de dança de Joinville. Então, ao Festival de Dança de Joinville, todas as academias e coreógrafos, bailarinos da cidade de Nilópolis que desejavam participar do maior festival de dança do mundo, tem hoje um edital específico de apoio da Prefeitura Municipal de Nilópolis, no qual a gente já teve aí algumas edições que a Priscila Ferraz, Marcione, a Angélica já se beneficiaram. Esse ano, Priscila Ferraz novamente conseguiu estar inscrita e ser aprovada no Festival de Joinville, junto com o Estúdio de Dança Valéria Brito. Então temos grandes nomes da dança na nossa cidade que vão poder também se beneficiar desse edital. Os grandes festivais, né? O Festival de Dança Nilópolis, o Festival de Dança Ana Pavlova, que já é uma referência no estado do Rio de Janeiro, organizado aqui pela cidade de Nilópolis. As linhas de apoio
a blocos carnavalescos, aos bate-bolas, que cada vez mais fazem também com o movimento do cenário do carnaval e todas as artes, desde composição, ritmistas, passistas, que envolve aí esse apoio, o prefeito tem dado muito grande. Festival de teatro, de cinema, e a gente tem, através do nosso diretor Max Neves, implementado muitas ações positivas nessa área. A Galeria Céu Aberta, que o nosso diretor da Escola de Artes Plásticas, Faigo Ostrover, Ney Sayão, conseguiu também implementar, que foi um caráter inovador. Fez também a implementação do curso de escultura e já está agora abrindo um novo curso, que é um curso de marcenaria, que vai começar a dar noções em relação à escultura em madeira e recuperar a nossa sinagoga, que é um patrimônio importante ali na Mena Barreto, que vai ser agora recuperado e restabelecido. O fortalecimento de todas as nossas escolas, porque temos muitas escolas de arte, como nós já falamos no início, e nessa parte mais estruturante em relação à obra, além dessas que nós já falamos, da lona cultural, do Centro de Artes e Esportes Unificados, o CIEP Estela de Queiroz, onde já possui ali uma escola de dança e música, ao lado, no ginásio poliesportivo, será um grande complexo onde vamos colocar todas as nossas escolas juntas e não temos dúvida, vamos dar uma resposta ali fantástica para o bairro do Frigorífico, que está muito ermo naquela ocupação, e criar ali uma grande usina de arte, sem falar com as questões institucionais, de políticas, né? Na semana passada fizemos o ato solene de posse do Conselho Municipal de Cultura de Políticas da cidade de Nilópolis, com segmentos dos mais variados, da dança, da música, do movimento afro. Já com esse novo conselho, o Plano Municipal de Cultura, com o referendamento nessa terceira Conferência Municipal de Cultura, já estamos tramitando também o Fundo Municipal de Cultura. O prefeito já mandou para a Câmara de Vereadores. Temos uma legislação específica também tramitando na Câmara de Vereadores, com uma lei de patrimônio, e aí a gente novamente, é bom reforçar que a gente precisa apelar para que a Câmara de Vereadores e os nossos legisladores entendam a importância dessa legislação e de ter uma legislação específica da área da cultura e da área de patrimônio, principalmente, porque senão a gente fica viajando para outros estados e países para conhecer a história de outros lugares, como se a história de Nilópolis, para nós que fôssemos nilopolitanos, não fosse a história mais importante que existe. Então, precisamos estar com essa consciência da importância da nossa história para que a gente possa preservar o nosso patrimônio. E acho que um último ato e uma ação importante também, que era bacana colocar, que em conversa também com o chefe de gabinete, com o prefeito Alessandro Calazans, decidimos também fazer mais uma publicação esse ano. A Secretaria de Cultura já tem uma linha de publicações, publicamos o Memorial Nilopolitano, o Inventário do Patrimônio Cultural da nossa cidade. Temos um livro sobre os artistas plásticos, sobre tapete de Corpus Christi, e agora a gente quer, nessa linha editorial, esse ano entregar também para a população o livro que conta sobre a história dos negros na cidade de Nilópolis. Muito bacana. Então, pegar todo um panorama em relação, desde a sua primeira ocupação com a Fazenda São Mateus, os movimentos de senzala, quais eram as tribos e grupos de negros que vinham para cá, para a nossa cidade, os grandes empreendedores da história negra, né? Lúcio Tavares, com a empresa, a primeira empresa de ônibus, que foi a Aviação Irene, dentro do nosso município, que era um negro, então um negro empreendedor da história de Nilópolis, e a gente quer colocar essa publicação também à disposição da população, para que cada vez mais tenha acesso à informação, e assim a gente vai reforçando laços e vínculos de afeto com o município, fazendo com que a cidade de Nilópolis cada vez mais se aproprie e protagonize dentro do cenário aí do estado do Rio de Janeiro com as políticas de cultura da nossa cidade. Tá certo. Secretário Augusto Vargas, uma excelente semana de trabalho para você e toda a sua equipe. Enfim, uma semana curta, mas a gente sempre tem muito o que fazer, que a gente sempre trabalha sábado, domingo, feriado, aqui a gente não tem descanso quando se trata de poder público. Uma excelente tarde para o senhor. A gente volta agora, encerrando aqui nosso Prefeitura no seu rádio. Você que está acompanhando a gente, segue lá nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram, segue também a página da Secretaria de Cultura para você ficar por dentro de toda a programação, de todas as escolas, o que elas estão fazendo aí ao longo da semana. E a gente volta a se encontrar na semana que vem, a partir de 11 da manhã, ao vivo. Eu volto então na segunda-feira, dia 30. Até lá. Tchau, tchau.
termina aqui. O programa A Prefeitura no seu rádio. A Prefeitura no seu rádio. Rádio Mirandela FM 98,7. Você. CYL 951. Rádio Mirandela FM. Nilópolis FM. Nilópolis FM. Nilópolis FM. Nilópolis FM. Nilópolis FM. Nilópolis FM.